pessoal. Eu sou a professora Marlene, professora de língua portuguesa na rede. Eu tenho os alunos do 6º ao 9º ano, mas eu vou passar hoje. Eu estou aqui para apresentar para vocês uma aula de histórias em quadrinhos para o 6º ano, porque nós estamos um pouquinho afastados, mas estamos nos comunicando. Vocês na casa de vocês ou na minha casa, né? Então agora nós vamos gravar essa aula para vocês interagir mais com o gênero textual. Já foi trabalhado, então praticamente vai ser uma revisão, tá? Espero que todos assistam com concentração, que é a palavrinha mágica do aluno, tá? Então, olha, histórias em quadrinhos. Vamos lá? É um gênero textual, um texto narrativo, muito importante, divertido, e através dele todos nós, no passado, já pegamos uns gibis lá e muitos até aprenderam a ler, a ser alfabetizados lendo gibis, ok? Vamos lá, então? História em quadrinhos, então, ela é uma narrativa criada para entretenimento, em que a combinação de linguagens torna rápida e a comunicação proporciona diversão visual e literária, né? Ou seja, vai ser escrita e imagem. Ao trabalhar com histórias em quadrinhos, os alunos desenvolvem competências que permitirão aos mesmos ler e interpretar, com base de imagens. Desculpa, gente, olha, vocês me conhecem a primeira vez que eu estou gravando assim, tá? Então, ó, reconhecer recursos visuais que dão textos diferentes, efeitos, sentidos, ler e interpretar as histórias em quadrinhos com base no texto escrito, são as falas e os personagens. Indicar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Neste caso, as tirinhas e as histórias de quadrinhos. Como eu disse anteriormente, antigamente, os gibis, as palavras eram obrigatórias. Mas, depois, ao dar as informações, hoje em dia, não precisam mais, para interpretar uma história em quadrinhos, não necessariamente precisa ter a fala. Só com os gestos do rosto, a fisionomia. Então, vocês já conseguem interpretar o que aquela imagem quer nos dizer, nos passar, ok? Aqui, olha, só que para elaborar uma história em quadrinhos, tem algumas características a ser seguidas, senão ninguém vai entender nada, correto? Aqui vão algumas. Eu coloquei umas tirinhas da turma da Mônica, porque é um referencial direto para a gente. Não necessariamente, quando forem elaborar, tem que desenhar a Mônica. Eu não vou conseguir nunca fazer história em quadrinhos, elaborar uma, porque eu não sei desenhar a Mônica. Não sou desenhista, então eu não vou fazer. Não, incorreto. Não necessariamente precisa ser a Mônica, pode ser o palitinho, uma maçã conversando com a pera, a caneta conversando com o lápis. Ou então, só fazer uma imagem da gente, nós vamos ler a imagem e vamos interpretar aquilo, ok? Mas a Mônica é o referencial. Então, algumas características das histórias em quadrinhos são contados em quadros, pois é pela sequência deles que desenvolvem todo o desenvolvimento da história. Olha aqui. Aqui tem uma gangorra que quebrou, a Mônica olhou, passou, e aqui, ó, ela já está andando, né? Ela está indo para lá, para poder pensar no que aconteceu. Aqui, no caso, cada um tem uma interpretação. No caso ali, ela está pensando, sei lá, será que eu colocar a Magali ali, eu vou derrubar a Magali, ou então se ela for lá, não vou avisá-la, e a gangorra vai quebrar, ela vai cair. Porque a Mônica é muito peralta, né? Então, olha, além de ser contada aqui em quadrinhos, tem que ter um título. Toda história tem que ter um título. Ele vem sempre destacando no início, aqui a Turma da Mônica, ok? No finalzinho lá, toda história em quadrinho, no finalzinho, tem que estar escrito lá, que é escrito com a palavra fim com letra maiúscula. Não esquecendo que histórias em quadrinhos, lá no balãozinho, tem que ser escrito com letra bastão, letra de forma e maiúscula, nunca com letra cursiva, ok?
Outra característica das histórias em quadrinhos são os balõezinhos, né? Então, eles têm sinais de pontuação, interjeição, e aqui tem alguns balõezinhos, tem mais, mas alguns. O que vocês mais vão usar no dia a dia. Quando ele é retinho, assim, olha, é a fala. Ele não é pontilhado. Olha ali, é a fala. Essas bolinhas significam o quê? Eu estou pensando, o que eu vou fazer? Ou está sonhando, né? Então, toda vez que tiver assim, que vocês... Não, ele vai pensar o que vai fazer. Aí, tem essas bolinhas aqui. Esses de raio, aqui eu coloquei um grito, mas é de medo, tá? De susto. Então, esses balãozinhos de raio. E pontilhados é cochicho. Quando uma está falando no ouvido da outra, tá? Ou a caneta está cochichando assim com o lápis, vocês vão fazer o desenhinho, tá? Então, toda vez que vocês virem ali, olha, cochicho. E o coraçãozinho nada mais é que um amor, é um carinho, uma demonstração de afeto. Então, ali na história, vai falar alguma coisa, oi, querida, já vai fazer um balãozinho de coração, ok? Vocês estão entendendo? Quando voltar nas aulas, no espaço físico da gente, vocês vão montar uma história em quadrinhos, no papel cartão. Vocês vão fazer esse vídeo que eu estou fazendo para vocês e nós vamos apresentar para os outros colegas das outras salas, tá? Aqui, tive uma ideia, foi o que eu tive agora. Então, se tivesse num texto ali, na escrita, o meu pensamento ali na história de quadrinhos ia ser o balãozinho fechado com uma lâmpada acesa. Eu tive uma ideia. Quando voltar às aulas, no espaço físico, nós juntos, nós vamos trabalhar em equipe e vamos montar uma história em quadrinhos, desenhadinho, com pintura, com os balãozinhos que vocês estão aprendendo, né, as características, e vamos apresentá-las para as outras salas. Combinado? Aqui, para concluir, a linguagem que nós vamos usar, que vocês devem usar, têm que usar, são linguagens mistas. São exemplos de junção das imagens, onde a linguagem completa a outra, tá? Eu não posso colocar assim, a Mônica está alegre, mas eu não posso desenhar ela com essa alegria toda e escrever ali que a Magali não vai mais falar com ela, que o Cascão e o Cebolinha estão de mal, ela ficou sem amiguinhos. Não concorda com a imagem. Então, linguagem mista significa a imagem tem que estar combinando com a fala. Senão ninguém vai entender nada. Onomatopeias. Onomatopeias são palavras que emitem sons, tá? Eles são encontrados soltas assim no quadrinho. Aqui tem, puff, é uma onomatopeia. Ela está solta, eu não preciso ligar lá nada. São diferentes dentro de um balão. Imita o som de um objeto, faz o som de um relógio. Aqui, as onomatopeias ou interjeições, que vocês vão ver mais para frente, elas podem ser toque-toque, batida da porta, bibi, buzina de carro, ok? Então, derrubei um copo d'água no chão. Split splash. Isso que nós estamos acostumados a ouvir, a ver. Então, onomatopeias são esse sentido, essas palavrinhas que ficam no vão, assim, voando, né? E linhas cinéticas. Professor, o que são linhas cinéticas? Não tem nada ali, são linhas em movimentos. No desenhinho, se gira a cabeça, vai ficar assim uma sequência de linhas. Se eu corro, vocês já viram os desenhinhos? Esse aqui não tem aqui, mas mais para frente nós vamos ver. Na corrida, faz aqueles tracinhos, ok? Isso são as linhas cinéticas. Vocês vão guardar isso, memorizar, nunca decorar. Tudo que eu disse aqui para vocês, que vocês vão ler, não decorem, memorizem. Se decorar, corre a chance de esquecer. Se vai memorizar,
muito difícil vocês não lembrar na hora que for preciso utilizá-los, ok? Então, aqui agora, eu desenhei aqui, mentira, eu tirei esse desenho aqui da internet, claro, os recursos que nós devemos usar hoje. Vocês, melhor do que eu, sabem usar, né, esses recursos. Então, eu tirei o desenho em branco da internet. Então, ó, crie sua historinha, preenchendo os balãozinhos, né, depois colorir. Nunca entregue um desenho, uma história em quadrinhos em preto e branco, a não ser que seja pedido. Quanto mais colorido, mais vai chamar a atenção da professora, da outra sala que vocês vão expor. O aluno que vai ler a historinha que vocês fizeram em quadrinhos. Então, quanto mais coloridos, melhor, tá? Aqui, usando as imagens, foi colocado assim, o que é isso, Cebolinha? Olha a imagem da Mônica, ok? Ela está mostrando alguma coisa, mas está perguntando. Então, usei a... Desculpa, gente, não é a Mônica, é a Magali, aquela que come melancia, né? Então... O que é isso, Cebolinha? Ele cropt, mas não falou o que era, né? Depois aqui, ó, são biscoitos. A Mônica, me deu biscoitos? A Magali perguntando para a Mônica, me deu um pouco disso? Que ela vem chupando, acho que foi sorvete ali que está derretendo. Acho que o sorvete me deu um pouco. Olha a Mônica. Compre o seu. Mas isso aqui da história em quadrinhos, gente, tá? Nunca com um coleguinha lá na hora do intervalo vocês vão falar isso. Cascão, eu quero queijo. Olha essa onomatopeia aqui, olha, tá? Isso é onomatopeia. E Cascão, eu quero queijo. Já está acabando. Do jeito que o Cascão falou com a Mônica. Vou cumprimentar tudo. Vou comprar tudo e comer sozinha. Aquele jeitão da Mônica, né? Vou comprar tudo, vou comer sozinha. E isso eu escrevi, coloquei essas palavrinhas aqui. Mas agora, vou deixar aqui em branco. Agora, com o pouco que eu tentei passar para vocês, que vocês já sabem, que nós já fizemos em sala de aula, já foi trabalhado, só a revisão, vocês vão elaborar uma história em cima disso. Professora, mas eu não sei desenhar, eu não fiz essa atividade, porque eu não sei desenhar Mônica, Cascão, Cebolinha. Vocês, lá no começo eu disse, não há necessidade de desenhar eles, né? Eles são uma referência. Vai fazer o palitinho, uma bolinha, um pauzinho. Não tem desculpa nenhuma para não elaborar uma história em quadrinhos, gente. Presta atenção. É um gênero textual, é narrativo, ok? Então, não tem desculpa. Quando voltar, a gente vai corrigir tudo isso. Então, vocês vão elaborar essa historinha, vão colocar as palavras de vocês e depois um vai ler para o outro, ok? Pessoal, olha, a história... Antes de eu concluir aqui para vocês na história em quadrinhos, não se esqueçam, nós estamos laborando, nós não estamos em casa só assistindo televisão e comendo, não. Todos da rede, a Secretaria de Educação, nossa, eles estão correndo, trabalhando dia e noite, sábado e domingo, feriado, para não atrasar o currículo escolar de vocês. Nós estamos planejando aula, tipo de aula, essa é uma aula diferencial, tem Escola Sem Muros. Agora vocês estão pegando na escola as atividades impressas, preencham, façam com concentração. Agora, este ano, não vai ser mais bimestral, é trimestral. Toda atividade que vocês fizerem, toda dúvida que vocês tirarem, algumas escolas estão com o Classroom ou pelo WhatsApp Business, né? Então, tirem as dúvidas, resolvam os exercícios, guardem tudo, façam uma pastinha quem fizer pelo celular, reservem lá quando voltar ao espaço físico. Espero que não demore muito mais, que esse tal de Covid aí vai embora, desapareça, né? Tá? Daí nós vamos corrigir tudo, ninguém vai ser prejudicado. Pode ficar consciente. Aproveitem, interajam com a família, tá? Ok? Unam-se mais,
Não entendeu? Pai e mãe não são professores, alguns não são professores, mas peçam ajuda. Se eles não conseguirem, pula aquela atividade, não tem problema. Depois, uma outra hora, a gente resolve tudo. O importante é vocês estar interagindo com a educação, não se esquecer que isso não é férias. Vocês estão estudando, só que em espaço diferente. Então, ó, podemos concluir, então, que o leitor de uma história em quadrinhos é basicamente um coautor da história, pois interpreta os personagens. Quando vocês forem elaborar a história em quadrinhos, ou quando vocês estiverem lendo um gibi, tenta interagir, entrar na história, se permitir aquilo. Use a imaginação, ok? A leitura envolve a busca de significados de um texto e se processa na medida em que o leitor consiga interagir com ele. Assim, a exploração de textos diversificados, como a história em quadrinhos, é uma prática pedagógica que proporciona o desenvolvimento da expressividade do uso funcional da linguagem, da leitura e da reflexão sobre o mundo. Ou seja, você consegue ler uma história em quadrinhos, interpretá-la, e vocês vão usar isso em todas as disciplinas. Porque a leitura é o que faz o mundo. Como diz o escritor, o mundo não é feito de homens e livros. Ok? Até.